Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim mostrar o porquê que não tem um botão desliga nas air fryer que são vendidas por aí, tá? Eu sempre falo que quando você quer desligar a air fryer, você gira o botão da temperatura para o mínimo, tá? E você deixa o timer rodando, tá? Por quê? O que acontece? Nesse momento você vai ter somente a ventilação interna funcionando. Aí já me comentaram uma vez, mas você não pode desligar direto da tomada porque o ventilador consome muito, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o quanto que realmente consome esse ventilador, tá? Então eu vou fazer o teste. Isso daqui, ó, tá ligado na tomada lá. Esse é um medidor de potência, só que ele é de 500 watts, então eu não posso ligar a resistência nele, porque senão eu irei queimá-lo, tá bom? Só que para ligar a resistência, o ventilador, eu até posso, porque ele consome pouco, tá bom? Lembrando que aqui eu trabalho com ele em 220, então ó, nós temos 220 volts, e aqui vamos ver quanto que vai dar. Quanto deu? 39 watts. Então somente o ventilador funcionando, nós temos 39 watts. Isso, se você for verificar, ó, eu estou em... Quer ver a tensão? 238 volts, tá? 237 volts, por aí. E qual que é o valor da potência? Ou seja, 40 watts dividido por 230. Gente, vai dar o quê? Cento e poucos miliamperes aqui, tá? Se você tem um plug que trabalha em 10 amperes, cento e poucos miliamperes vai dar mais ou menos 1% do que esse plug é capaz de suportar, tá bom? Então não tem problema você desligar diretamente da tomada quando, lembrando muito bem, estiver desligado o termostato, tá? Por que eu falo muito isso, tá? Eu vou provar para você qual a diferença. Eu vou ligar agora direto na tomada para não queimar meu aparelho, tá? Quando você está com a air fryer ligado somente a luz de ligar e não a de temperatura, então você está somente com a ventilação funcionando. No momento em que você girar esse botão aqui, ó, da temperatura, ele vai acender a outra luz, ó. Olha lá, acendeu a luz da resistência. Você voltou ele, ó, desligou, tá bom? No momento que está somente o de ligar e funcionando somente a ventilação, ela está consumindo 40 watts, tá bom? Por hora. No momento em que você girar esse botão do termostato e acionar essa luz, você vai estar consumindo a potência total da sua air fryer. Essa daqui no caso é 1900 watts, tá bom? O consumo dela. E eu tenho 40 watts de ventilador, tá bom? Então vamos dizer aí que ela esteja consumindo ou 1860 watts de resistência ou 1940 com a resistência mais a ventilação. Eu desligando, ela volta aos 40 watts somente, que está ligado somente à luz do ventilador. E por que ela não tem botão para desligar, tá? Imagine que você tenha que ter um belo botão parrudo para aguentar muita potência. Isso. Em custo, gente, não tem necessidade nenhuma de você ter um botão de desligar a resistência, sendo que esse botão de desligar a temperatura, ó, temperatura em graus, esse botão já faz esse trabalho de desligar a resistência. Entendam, gente, eu não estou desligando a air fryer direto com a potência máxima, que são os 1900 watts. Eu estou desligando somente os 40 watts da ventilação no momento em que eu giro desligando o botão da temperatura, ou o termostato, como é conhecido no nosso meio de eletricistas ou técnica eletroeletrônica, tá bom? Então é assim, gente, sempre tomar cuidado, nunca desligar da tomada com essa luz da temperatura acesa. Sempre somente com essa luz ligada ou desligada. Aí você pode tirar da tomada, porque o consumo é mínimo. Com ela, no momento que estiver as duas ligadas, você vai ter um belo arco voltaico na hora que você tirar da tomada. Isso não é para ser feito, tá bom? Então, explicando novamente em cima do outro vídeo que eu já tenho explicando sobre a air fryer, beleza? E lá eu digo
Isso daqui funciona como se fosse um secador de cabelo num tamanho muito maior, tá? É um ventilador e uma resistência que aquece. Então você joga o vento em cima da resistência e esse calor é jogado em cima do alimento, tá bom? Não existe nada mais além disso. Me perguntaram, pode usar papel alumínio dentro da air fryer? Sim, pode. Por quê? É somente vento com o aquecimento, então não tem problema nenhum, tá? Não tem perigo igual micro-ondas. O micro-ondas, se você colocar papel alumínio, ele vai soltar fagulhas, tal. É perigoso. Não pode utilizar nada de que seja de aço, ferro, esses negócios assim, alumínio, nada disso dentro de micro-ondas, tá? É plástico e só, tá bom? Agora na air fryer não tem problema. Lembrando que existe alguns micro-ondas, ou se eu não me engano, forno elétrico que tem sistema de air fryer e sistema de micro-ondas, não sei. Nesses casos não, tá? Não pode. Mas numa air fryer simples essa daqui, você pode utilizar papel alumínio, ou se você quiser fazer, por exemplo, na bala, no celofane, lógico, tomando cuidado para não pegar na resistência interna dele aqui, tá? Porque aqui em cima ele tem a resistência. Se você encostar o plástico aqui dentro da resistência, ela vai derreter, tá? Ela pode queimar o plástico e tudo. Mas se ela ficar por dentro somente da air fryer, não tem problema nenhum, gente. Você pode utilizar tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu respondo todas as perguntas. Lógico que aquelas que não são legais, eu não irei responder, eu deixarei parada, não responderei. Mas todas as dúvidas que vocês têm sobre o aparelho, né, eu vou explicar do melhor modo possível, tá? E ajudarei a todos, tá bom, gente? Só mais uma pequena explicação sobre algumas dúvidas que eu andei vendo aí daquele último vídeo que eu postei de como desligar a air fryer, tá bom, gente? Até a próxima, um abraço!